Perdoa-nos, Senhor. Diga-me, ó Deus, em Tua amor, perdoe-me, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, apaguei os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Camo, Senhor, tem compaixão de nós. Eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Camo, Senhor, tem compaixão de nós. Criei-me, ó Deus, um coração puro. Inovai-me um espírito salvo, e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirai repelir-me da vossa presença, e não retirei de mim o vosso espírito de santidade. Camo, Senhor, tem compaixão de nós. Dê-me de novo a alegria da vossa salvação e sustenta-me com um espírito generoso. Abra-lhe, Senhor, os meus lábios, em minha boca cantará o vosso louvor. Camo, Senhor, tem compaixão de nós. Segunda leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Tempo favorável para a reconciliação com Deus, nosso Senhor, e uns com os outros. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo que não conhecera o pecado, identificou-o com o pecado por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça. Porque Ele diz, no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vi em teu auxílio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não deixa de louvar o Senhor, de aclamar o Evangelho. Glória a vós, Jesus Cristo, Senhor, Rei da eterna glória. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não fecheis os corações. Esta aclamação do Santo Evangelho, enquanto o Papa Leão XIV, na sua casa, na sua sede, na sua cátedra, na cadeira, na presidência, dá a bênção diácono, que pede a vossa bênção. E lhe é dito, Senhor, esteja nos teus lábios e no teu coração, para que proclames dignamente o seu santo Evangelho. Ladeado pelos sírios, pelos mestres de cerimónios, com o tríbulo, assim pega no evangeliário que está sobre o altar, leva solenemente até o ambão, lugar da proclamação da palavra de Deus. Esta palavra que é vida, Ele nos dá a vida. Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, tendo cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serem desvistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entras no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como os hipócritas que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que está presente em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, senhores. E assim, o diácono leva o evangelhário, obviamente elevado, com os círios à frente, o turíbulo em posição junto do presbitério, e todos agora se sentam. Queridos irmãos e irmãs, no início de cada tempo litúrgico, descobrimos com alegria sempre renovada a graça de ser igreja,
a comunidade convocada para ouvir a palavra de Deus. O profeta Joel chegou até nós com a sua voz, que tira cada um do seu isolamento e faz da conversão uma urgência concomitantemente e separadamente pessoal e pública. Reuni o povo, purifiquei a assembleia, juntei os anciãos, congreguei os pequeninos e os meninos de peito. Ele menciona pessoas cuja ausência não seria difícil justificar, as mais frágeis e menos capazes de participar em grandes reuniões. Depois, o profeta nomeia o esposo e a esposa. Parece retirá-los da sua entidade para que se sintam parte de uma comunidade maior. Em seguida, é a vez dos sacerdotes, já presentes, quase por dever, entre o pórtico e o altar. Eles são convidados a chorar e a encontrar as palavras certas para todos. Empiedade o teu povo, Senhor. Também hoje a Quaresma é um forte tempo de comunidade. Reuni o povo, purifiquei a Assembleia. Sabemos como é cada vez mais difícil reunir as pessoas e sentir-se povo, não de forma nacionalista e agressiva, mas na comunhão em que cada um encontra o seu lugar. Aqui ganha forma um povo que reconhece os próprios pecados, ou seja, reconhece que o mal não vem de presumíveis inimigos, mas que tocou os corações, que está dentro da própria vida e que deve ser enfrentado com um corajoso assumir de responsabilidades. Devemos admitir que se trata de uma atitude contracorrente, mas que constitui uma verdadeira opção honesta e atraente quando é tão natural o declarar-se impotente diante de um mundo em chamas. Sim, a Igreja também existe como profecia de comunidades que reconhecem os seus pecados. É claro que o pecado é sempre pessoal, mas ele ganha forma nos ambientes reais e virtuais que frequentamos, nas atitudes com que nos condicionamos mutuamente, muitas vezes dentro de autênticas estruturas de pecado, de ordem económica, cultural, política e até religiosa. Opor o Deus vivo à idolatria, ensina-nos a Escritura, significa ousar a liberdade e a reencontrá-la através de um êxodo, de um caminho, já não paralisados, rígidos, seguros das nossas posições, mas congregados para nos movimentarmos e mudarmos. Como é raro encontrar adultos que se arrependem de pessoas, empresas e instituições que admitem ter errado. Hoje, entre nós, trata-se precisamente desta possibilidade. Não é por acaso que muitos jovens, mesmo em contextos secularizados, sentem mais do que no passado o apelo deste dia, quarta-feira de cinzas. Na verdade, são eles, os jovens, quem percebe nitidamente que é possível um modo de vida mais justo e que existem responsabilidades por tudo o que não funciona na Igreja e no mundo. É necessário, portanto, começar por onde se pode e com quem está presente. É este o tempo favorável. É este o dia da salvação. Compreendamos, pois, o alcance místico da Quaresma, não para nos distrairmos do trabalho e nós mesmos, mas para o abrimento de tantas pessoas inquietas e de boa vontade que procuram caminhos para uma autêntica renovação de vida no horizonte do reino de Deus e da sua justiça. Porquê? Diriam os povos. Onde está o seu Deus? A pergunta do profeta é como um forte golpe. Ela lembra-nos também aqueles pensamentos que nos dizem respeito, surgindo entre quem observa o povo de Deus do lado de fora. A Quaresma, com efeito, estimula-nos às mudanças de direção, conversões, que tornam mais escrível o nosso anúncio. Há 60 anos, poucas semanas após a conclusão do Conselho Vaticano II, São Paulo VI desejou celebrar publicamente o rito das cinzas, tornando claro a todos, durante uma audiência geral na Basílica de São Pedro, o gesto que hoje estamos prestes a realizar. Falou dele como uma cerimónia penitencial severa e impressionante, que hurta o senso comum e, ao mesmo tempo, intercepta as questões da cultura. Dizia ele: nós, modernos, podemos perguntar-nos se esta pedagogia ainda é compreensível. Respondemos afirmativamente porque é uma pedagogia realista.
é um severo apelo à verdade. Ela reconduz-nos à visão correta da nossa existência e do nosso destino. Esta pedagogia penitencial, dizia Paulo VI, surpreende o homem moderno sobre dois aspectos. O primeiro é o de sua imensa capacidade de ilusão, de autossugestão, de engano sistemático de si mesmo sobre a realidade da vida e dos seus valores. O segundo aspecto é o pessimismo fundamental que o Papa Montini constatava em toda a parte. A maior parte da documentação humana nos é oferecida hoje pela filosofia, pela literatura, pelo espetáculo, dizia ele, acaba por proclamar inevitável a vaidade de todas as coisas, a imensa tristeza da vida, a metafísica do absurdo e do nada. Esta documentação é uma apologia das cinzas. Nós hoje podemos reconhecer a profecia contida nestas palavras e sentir nas cinzas que nos são impostas o peso de um mundo em chamas, de cidades inteiras destruídas pela guerra, as cinzas do direito internacional e da justiça entre os povos, as cinzas de ecossistemas inteiros da concórdia entre as pessoas, as cinzas do pensamento crítico e de antigas sabedorias locais, as cinzas daquele sentido sagrado que habita em cada criatura. Onde está o seu Deus? Perguntam os povos. Sim, caríssimos, a história pergunta-no-lhe, mas, ainda antes, a nossa consciência deve chamar a morte pelo nome. Carregar os seus sinais, porém testemunhar a ressurreição. Reconhecer os nossos pecados para nos convertermos é já um presságio e um testemunho da ressurreição. Significa, efetivamente, não nos determos nas cinzas, mas levantarmos-nos e reconstruirmos. Então, o tríduo pascual, que celebraremos ao culminar o caminho carismal, despreenderá toda a sua beleza e seu significado, falo-á, envolvendo-nos através da penitência, na passagem da morte para a vida, da impotência para as possibilidades de Deus. Por isso, no nosso caminho rumo à Páscoa, brilham como pioneiros os mártires antigos e contemporâneos a antiga tradição romana das estações quaresmais, da qual esta de hoje é a primeira, é educativa, remete tanto para o movimento como peregrinos, quanto para esta São Contais, junto à Ajaxe Moma Mori na Choma dos mártires sobre as quais se erguem as basílicas da Roma. Não é, porventura, um convite a colocarmos nas pegadas os testemunhos admiráveis que agora se espalham por todo o mundo para conhecer lugares, histórias e nomes de quem escolheu o caminho das bem-aventuranças e levou até ao fim as suas consequências. Uma miríade de sentimentos que, mesmo quando pareciam perdidas, enterradas, prepararam a messa abundante que nos cabe colher. Quaresma, como sugeriu o Evangelho, liberta-nos do desejo de sermos vistos a todo custo. Ensina-nos a ver antes o que nasce, o que cresce, impelindo-nos a servi-lo. É a profunda sintonia, no segredo de quem jejua, reza e ama, que se estabelece com o Deus da vida, Pai Nosso, e de todos, que a Ele reuniremos com soberanidade e alegria todo o nosso ser, todo o nosso coração. Senhor nosso Deus, que vos compenseis daquele que se humilha e perdoais àquele que se arrepende. Ouvi misericordiosamente as nossas preces e derramai a vossa bênção sobre os vossos servos, que vão receber estas cinzas, para que, fiéis à observância quaresmal, mereçam chegar, de coração purificado, à celebração do mistério pascal do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Neste momento, com o isopo, papalhão 14, asperge as cinzas com água venta. Assim um cardeal de estola roxa impôs a cinza sobre o papalhão 14, que retirou a cara mitra, que era o solideu. Mitra branca, hoje muito mais simples, reparamento roxo da penitência. E agora o mesmo cardeal que impôs as cinzas assim. Coloca as cinzas fazendo o sinal da cruz sobre a cabeça, com este apelo: arrependei-vos de acreditar no Evangelho. Também outra opção é: recorda-te, homem, que és pó e em pó te há de se tornar. E agora são vários os sacerdotes que assim vão impondo as cinzas à Assembleia, todos quando estão nesta Igreja Santa Sabina. E o papalhão 14 continua impondo em primeiro lugar.
os cardeais presentes nesta celebração, cujo este rito dá um nome neste mesmo dia. O início da Quaresma, quarta-feira de cinzas, enquanto o curdo vai cantando Perdão, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa o teu povo. Livro do Castilho e Tábor, a multidão da misericórdia do Senhor. Perdoe a minha iniquidade. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por estarem aqui e por fazerem parte desta comunidade que busca crescer na Palavra de Deus. Cada visualização, comentário e partilha de vocês ajuda esta mensagem a chegar mais longe e a tocar mais corações. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua família e o seu caminho. Que a Palavra do Senhor continue a iluminar os seus passos e a fortalecer a sua fé todos os dias. Se este conteúdo falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar com alguém que também precisa desta mensagem e inscrever-se no canal para continuarmos juntos nesta jornada de fé. Fiquem com Deus e até ao próximo vídeo.